Nós entramos agora na lição 3 sobre Ezequiel, o Atalaia, sobre a casa de Israel. Gostaria, antes de entrar exatamente no texto da lição, eu quero ler lá no capítulo 2 de Ezequiel, do verso 1 ao verso 4. Este texto, este trecho não está na lição, mas eu quero ler porque ele vai falar a respeito de quando Deus chamou Ezequiel para profetizar durante o exílio lá na Babilônia. Nós sabemos que Ezequiel ele era de uma família sacerdotal, apesar de não ter evidências de que ele desempenhou alguma função sacerdotal, até mesmo tudo indica que é por causa da sua idade. Mas após um período vivendo no exílio, Deus chama Ezequiel de forma soberana. Ele deu essa vocação profética. E lá no capítulo 2 de Ezequiel, eu vou ler aqui rapidamente do verso 1 ao verso 4, que está assim na Bíblia, no texto. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. E ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. E vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor. Veja só a responsabilidade e o chamado, que Deus fez com ele. O Espírito falou, aquela voz falou com ele: levanta e eu vou te enviar, eu vou lhe te dar uma responsabilidade. E a partir daí nós já vamos entrar no texto áureo, que é no 3,17, a parte A, que diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E a verdade aplicada, que vai aplicar para nós, que cada cristão é enviado ao mundo para anunciar, no poder do Espírito Santo, tanto a salvação quanto o juízo vindouro. E os objetivos dessa lição é mostrar o ofício do verdadeiro profeta de Deus, é alertar que Deus não tem prazer na morte do ímpio e ressaltar que o profeta deve dar o aviso da parte de Deus. E vamos entrar também no texto de referência de Ezequiel, do capítulo 3, que está aí na lição, que é do verso 18 ao verso 20, que diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a sua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer a maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Na introdução diz, quando o atalaia se conscientiza da sua responsabilidade, age com diligência
e não perde o alvo. Ele não presta atenção nas dificuldades, nos incrédulos e nos opositores, pois tem ajuda do Espírito de Deus. Em todas as áreas, né, da vida, né, é comum termos consciência das nossas responsabilidades. Seja no ambiente de estudos, no ambiente de trabalho, seja a gente como responsável de uma família, todos nós entendemos que temos responsabilidades por cumprir. Caso contrário, nós não temos êxito. Cada um de vocês, cada um de nós, desempenhamos funções nas nossas vidas. Trabalhamos e temos que assumir a responsabilidade para no final do mês termos lá nosso ordenado, nosso salário. Para quem estuda, vai se dedicar, assume a responsabilidade para ter uma aprovação diante dos seus estudos. Nós, como chefe de família, temos que também assumir as nossas responsabilidades para nós termos uma boa convivência, criarmos os filhos, para quem tem filhos, de maneira digna, de maneira correta. Então, em todas as áreas da vida, nós, por natureza, temos consciência. Pelo menos as pessoas comuns, né, assumem essas responsabilidades e vão tentar fazer com que elas sejam cumpridas. E num ambiente da fé, eu vejo, vou usar essa expressão, que muitos viram crentes, tornam frequentadores de cultos, vão à igreja, ouvem as ministrações, ouvem os louvores, mas parece que não trazem para si essa consciência. E como cristão, não assume a responsabilidade nem sequer de representar o cristianismo genuíno. Não estou falando do cristianismo religião, mas do cristianismo bíblico, genuíno. E às vezes essa pessoa, seja na escola, no trabalho, ninguém sabe que ela é cristão, né? É o famoso crente 007, é o espião lá, ninguém sabe o que ele é, quem ele é. Talvez no sentido religioso, fala, eu sou cristão, né? Assim como todos se apresentam, os católicos, os espíritas, no sentido religião, todos se posicionam. Eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou sei lá o quê, no sentido religião. Mas a responsabilidade que eu falo que os cristãos têm que assumir é representar o cristianismo genuíno, o cristianismo bíblico. E essa pessoa ninguém sabe que ela realmente é um cristão, como uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Ninguém sabe que ela é na sua escola, no seu trabalho, e às vezes até nas suas redes sociais, que é um lugar onde você pode ali compartilhar qualquer coisa, postam todo tipo de piadinhas sem graças, né? Ao invés de postar alguma mensagem de esperança, alguma mensagem de motivação, uma mensagem de amor. E às vezes nem isso, nesse pequeno espaço que hoje, graças à tecnologia, existe, a pessoa se posiciona, as pessoas assumem essa responsabilidade. Isso é um tanto quanto preocupante. E aí nós vamos entrar no ponto 1, o verdadeiro profeta de Deus, e eu já vou tratar lá no ponto 1, que o verdadeiro profeta deve ser da mais alta confiabilidade. Aqui diz que o profeta é responsável por advertir o povo da destruição iminente que virá sobre os filhos da desobediência, sob pena de ser culpado do sangue de quem morrer nos seus pecados. Por outro lado, eu entendo que nem todos têm o mesmo dom, vamos dizer assim, ou nem todos têm o mesmo chamado no ministério, nem todos têm a mesma capacidade, mas como eu disse há pouco,
ter a consciência do reino que representa. Isso é para todos os cristãos, independente da capacidade, independente do ministério, independente do dom. A consciência do reino em que nós representamos, isso é para todos nós, independente da função que nós temos no corpo de Cristo, independente da nossa atuação no corpo, a consciência da responsabilidade que temos no reino, isso é para todos. E todos nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, todos nós temos responsabilidades neste corpo. Porque fica aquela coisa que pregar o evangelho é só quem sobe no púlpito, ou só quem louva, ou só quem canta. Mas o fato de ter a consciência e ter essa visão, isso já faz parte de uma engrenagem para que o evangelho seja pregado e seja anunciado. De alguma forma, aquele membro do corpo vai estar sintonizado com a igreja como um todo para fazer com que o evangelho seja anunciado. E aí nós vamos entrar no 1.2 que diz assim, que deve-se internalizar a palavra. Um servo de Deus precisa ter a palavra dentro de si primeiro, para depois profetizar e alimentar o povo. Se alimentar da palavra, né? Ter saúde espiritual, para então cumprir o papel pelo qual cada um foi chamado, temos que estar alimentado da palavra de Deus. Sei que dentro da igreja, como eu disse, nem todos são profetas, nem todos têm o mesmo dom, a mesma capacidade, nem todos têm o mesmo chamado, mas todos são servos de Deus com responsabilidades. E para todas as funções, independente qual seja ela, precisa estar alimentado da palavra de Deus. Como diz aqui a lição, deve internalizar a palavra. Ela tem que causar um efeito interno. E aí, isso é o que vai lhe motivar na sua ação e você tentar cumprir com as responsabilidades dentro da Igreja do Senhor. 1.3 diz que deve ser consciente da missão. A pregação, ela é ordenada na palavra de Deus. Falando sobre Paulo aí na lição, Paulo cita, por exemplo, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Em outro trecho vai dizer, além de fazer com fidelidade, como dispenseiro da revelação divina, ele ensina Timóteo, declarando que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. E também temos aí a ordem clara de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mensageiro precisa ser consciente do seu dever. Eu entendo que a missão de pregar o evangelho é para a igreja de Cristo como um todo. Isso indica que engloba a todos que fazem parte da igreja. E não necessariamente se trata apenas no momento do culto, com o microfone na mão, mas a pregação do evangelho tem que fazer parte do dia a dia. A pregação do evangelho tem que fazer parte do nosso contexto de vida, desde a nossa postura e comportamento diante dos ímpios, até entendermos a oportunidade de falar de Jesus para alguma pessoa. A pregação começa dos nossos atos, a pregação começa na nossa postura, a pregação começa no nosso posicionamento. E conforme vemos a oportunidade, e aí declaramos com palavra. Por isso que o próprio autor da lição explica que a palavra tem que estar interna em nós. Nós temos que estar alimentado com essa palavra, pois aí nós praticamos ela. E a prática da palavra é uma
das melhores formas de pregar a palavra. No ponto 2 diz assim que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que todos se voltem para Ele, se arrependam e busquem o perdão de seus pecados. A morte do homem sem Deus, ela é uma catástrofe. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu costumo dizer que não é possível se salvar sem conhecer a verdade, mas é possível conhecer a verdade e não se salvar. A nossa função é anunciar a verdade. Há dois grupos, os que ouvem e aceitam e os que ouvem e negam. As redes sociais, por enquanto, ela tem sido uma ferramenta de apoio. Por enquanto, pelo menos nos países de origem, nos países que hoje nós vivemos, ainda somos livres para expressarmos a nossa fé. Eu faço parte de um grupo de irmãos apologistas. Um deles é até o pastor Egnaldo Hélio, Samuel conhece, e eventualmente eu participo de reunião com eles via Zoom para orar e a gente traçar objetivos de evangelismo para grupos sectários. Um deles esses dias postou sobre a onda de jovens muçulmanos que estão abandonando o Islã. Achei muito interessante quando eu fui ver essa matéria. A grande quantidade de jovens que estão abandonando o Islã. Nós, há algum tempo atrás, nós tínhamos uma preocupação, que a Europa ela estava sendo islamizada. Muitos destes islâmicos na Europa, que veio para a Europa, nos seus países de origem, viviam em um ambiente opressor e fechado. E agora aqui na Europa, os seus filhos estão tendo acesso à informação. Os seus filhos estão tendo acesso à internet. Os seus filhos estão tendo acesso às redes sociais. E eles estão tendo acesso a pontos de vistas diferentes. Coisas que não viam em seus países de origem. E por isso tem ocorrido um número significativo de jovens abandonando o islamismo. Não é nem a questão até de se converter a uma outra fé, mas o fato deles ter uma outra visão do mundo e começar a ter a possibilidade de fazer uma análise daquilo que eles criam e praticavam, isso já é, para nós, como igreja, um grande avanço e uma oportunidade de chegar a esse povo. Enquanto nós temos oportunidade, usar as redes sociais, sim. Então, as pessoas falam, a Europa está sendo islamizada. Antes nós vimos com um ponto negativo. Agora vamos olhar com um ponto positivo, que eles estão saindo, vamos dizer assim, da toca deles, onde era um regime fechado, e aqui eles estão podendo ver e ouvir, e nos ouvir, por exemplo. Eles têm essa oportunidade. E agora, sabendo disso, a igreja só tem que fazer o seu papel, que é de pregar, anunciar, aproveitar que temos essa liberdade, seja numa conversa, ou seja para todos ouvirem nas redes sociais. Isso é uma ferramenta que tem sido poderosa e que tem alcançado muita gente. Então, eu ouvi essa notícia, eu fiquei pensando e falei, a igreja tem que se aproveitar dessa oportunidade e usar essas ferramentas para anunciar o Evangelho. Nos 2.1 diz assim, o julgamento de Deus é reto e justo. O Senhor é conhecido pela sua justiça, o que pode ser definida como a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual.
A harmonia da natureza divina com a sua santidade, como descrito pelo pastor Ezequias Soares, assim o Senhor Deus é íntegro, não faz acepção de pessoas, seja para castigo ou premiação. Como dizemos, né? Deus é amor, mas também é justo. O amor, ele está contido na cruz. A expressão do amor de Deus está na cruz. E a condenação sofrida por Cristo, ou seja, a sentença paga por Cristo, pode ser minha. Pode ser minha. Então, aquilo que Cristo pagou, a dívida que Cristo pagou, pode ser minha. Nós temos que só nos lembrar que no dia da cruz, no dia da crucificação de Jesus, havia 2 bandidos, um de cada lado. Só que apenas para um, ou seja, para efeito de eternidade, apenas para um preço foi pago. Para aquele que reconheceu merecedor por ser pecador e que Cristo era rei, enquanto o outro desprezou o preço sendo pago. Então, Cristo pagou o preço, mas para que ele tenha efeito na minha dívida, para que o preço que Cristo pagou tenha efeito na minha dívida, eu preciso aceitar, reconhecer, poxa, eu devo mesmo. Eu preciso mesmo que pague a minha dívida, porque eu não dou conta de pagar. É como se eu lhe der um cheque para um de vocês de 1 milhão de euros, para vocês pagarem as suas dívidas e resolver muitas coisas. Só fará sentido aquele cheque na mão de vocês se vocês colocar fé em mim e acreditar que aquele cheque tem fundo e for lá e depositar na conta. Ou você pode simplesmente não acreditar, não, isso aqui não tem valor algum, desprezar aquilo, não acreditar, joga lá o cheque na gaveta, isso aí isso aí é só conversa e não depositar e não compensar o cheque. O cheque está aí dado. Aquele que acredita é só uma ilustração, só para a gente fazer uma análise, e deposita o cheque, compensa, tem a fé na minha palavra, e tem aquele que pode simplesmente não botar a fé naquele cheque e colocar na gaveta, e ambos receberam a possibilidade de cheque, mas só quem acreditou e depositou e compensou é que pôde usufruir. Se diante de Deus não tiver um alto preço que pague a minha conta ou a sua conta, e esse preço único possível de pagar as nossas contas é o preço que Cristo pagou através do seu sangue. Então, se essa conta que Cristo pagou, eu não acreditar e não depositar isso na minha vida, a condenação ela é certa naquele dia do juízo. Cristo pagou a dívida e oferece o cheque, só que eu preciso aceitar, depositar e compensá-lo. Senão, a dívida continua. Então, no dia do juízo, há uma sentença já pronta para mim, porque eu não aceitei aquele que é o único que poderia pagar o preço das minhas dívidas. Aí no 2.2 diz assim: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. A pessoa viver durante um período de vida de acordo com a vontade de Deus não a libera depois para passar um tempo vivendo segundo a carne, como se tivesse um crédito junto a Deus. Por outro lado, o ímpio que aceitar a Jesus, se desviar do mal, que recebe o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, recebe o perdão dos seus pecados e é purificado. Ou seja, a gente não conquista Deus com quantidades de boas ações. Nós não vamos conquistar Deus com as nossas boas ações.
acreditando que no final vai ter uma balança, que Deus vai pesar um lado nossas boas ações, um lado as nossas más ações. E aí a gente pensa que nós vamos praticar boas ações e a balança das boas ações vai pesar mais e a gente vai ser salvo por causa disso. Mas nós conquistamos Deus acreditando que a boa ação que nos salva foi consumada na cruz. A única boa ação que conquista Deus é a boa ação feita na cruz. É a maior caridade, é o maior amor. E esta é concretizada por Cristo. Isso e é essa mensagem que nos transforma interiormente. Compreender a mensagem da cruz é transformador, é renovador. Nós não conseguimos deixar de ser pecadores, mas nós podemos abandonar a prática do pecado. Deixar de ser pecador a gente não consegue, mas nós conseguimos deixar, nós conseguimos abandonar a prática do pecado. Isso sim, ela é possível. 2.3. A responsabilidade da igreja atual. Ser negligente é acomodar-se diante das conveniências e se acovardar, não proclamando a verdade com medo de represálias ou de algum dano. A igreja ela tem que estar pronta para sofrer perseguições por causa de Cristo, por amor a Cristo. Se aquilo que você prega for bem recebido por todos, tem algo errado na sua mensagem. Se aquilo que eu prego for bem recebido por todos, tem algo errado na minha mensagem. Muitos têm falado de amor, 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 para cair na simpatia de todos, mas estão esquecendo de apontar o que Deus abomina. Como a gente costuma dizer, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E como pecador, eu sou alcançado pela graça dele. Mas, como praticante do pecado, eu estou desprezando a graça que me alcançou. Ou seja, como pecador, sou alcançado pela graça dele. Mas se eu continuar na prática do pecado, eu estou desprezando essa graça que me alcançou. Isso é uma questão de lógica. É como, vou dar aqui um exemplo, um casal em que o outro comete adultério e uma das partes trai a outra, e a parte que cometeu a traição se coloca em arrependimento para com a outra parte, e a outra resolve perdoar, aceitar, reconciliar, estabelecer um laço. E é possível. Porém, se a parte que traiu continuar adulterando, continuar pecando, não vai ser possível haver uma reconciliação, haver uma harmonia ali dentro. E assim é nós com Deus. Há uma reconciliação, há um perdão. Só que para que se mantenha laços de relacionamento com Deus, nós temos que abandonar a prática dos nossos erros. Nós não deixamos de ser pecador e nós vamos continuar a cometer muitas falhas. Mas praticar o pecado de forma voluntária, de forma em que eu estou consciente daquilo, eu estou desprezando a graça de Deus. É que nem aquele adúltero que recebe o perdão da esposa ou vice-versa por conta daquele pecado e continuar adulterando, ele está desprezando aquele perdão, ou seja, o arrependimento dele não foi sincero. E assim, com certeza, é impossível existir uma reconciliação. Neste exemplo do casal, da mesma forma, é nós para com Deus. Aí no ponto 3 vai dizer, muitos são ouvintes, mas não praticantes. Ou seja, nem todos que ouvem praticam.
o apóstolo Tiago ele exortou sobre a importância da prática da palavra de Deus. E eu vou ler esse texto que Tiago 1,22 diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Temos que praticá-la, ouvir e praticar. Ouvir é fácil, é a parte mais fácil. Agora, praticar é quando nós deixamos ela entrar no nosso coração. E quando nós fazemos da palavra um alimento diário para nos mantermos fortalecidos e assim vencer as tentações do mundo. 3.1 Deus abomina a presunção. O próprio Senhor Jesus revelou que o fato de uma pessoa declarar Senhor, Senhor, e usar o nome de Jesus para profetizar, expulsar demônio e fazer maravilhas, não libera a praticar a iniquidade, descumprindo a vontade de Deus. Isso para mim é usar o nome de Deus em vão. Usar o nome do Senhor por interesses próprios, declarar mentira, ser a verdade em nome do Senhor, isso é um pecado muito grave. Aqueles que proferem a mentira, dizendo que a mentira é a verdade em nome do Senhor. E isso é usar o nome de Deus em vão. Então, muita gente que sobe em púlpito, em palcos, nas redes sociais, falam em nome do Senhor, estão fazendo isso, muitos deles, por um interesse próprio, por um engrandecimento próprio. Isso é usar o nome de Deus em vão. Ouvintes, mas não obedientes. Infelizmente, hoje muitos vão a reuniões de igreja por ir, mas nem sabem o que significa estar num culto de adoração a Deus. Essas pessoas não honram ao Senhor, nem o adoram em espírito e em verdade. Comentei isso no início da mensagem, o fato de muitos não assumirem uma postura de responsabilidade. Parece que não entenderam nada. Vão para a igreja, tem rótulo de crente, mas não entendeu nada, né? Tá ali porque é legal, como se fosse frequentar um clube, frequentar qualquer outro tipo de espetáculo, mas não entendeu nada. Ou seja, a mensagem da cruz, o propósito pelo qual está ali, o que significa ser um cristão, qual a sua responsabilidade, qual a sua postura que tem que ter no mundo a partir daquele momento. E essa é uma postura que, infelizmente, nós vemos que existe muito. Há muitas pessoas que fazem números nas estatísticas de número de cristão, de número de crentes, mas, infelizmente, o seu comportamento, a sua postura deixa muito a desejar. 3.3 O ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. O profeta Ezequiel, como atalaia, tinha a incumbência de advertir seus compatriotas de que a sua permanência no pecado e na rejeição a Deus resultaria em morte. Se o profeta deixasse de advertir os ímpios, ele seria responsabilizado pela morte deles. Isso me fez me lembrar que quando eu me converti, eu li esse texto de Ezequiel, do capítulo 3, e esse mexeu muito comigo. Eu, mesmo já crente, já cristão, eu, Denise, nós sempre fomos muito ativos na igreja, muito ligados na igreja. Mas mesmo assim, eu sempre tive projetos paralelos de evangelismo, justamente para alcançar os meus compatriotas. Vamos dizer assim, eu, como vocês sabem, nós viemos de uma seita pseudo-cristã espírita. Agora imagina que dessa seita, vamos dizer assim,
80% ou 90% dos meus familiares são membros dessa seita. Ou seja, os meus compatriotas vivem num mundo de ilusão e de engano, de uma seita. E quando eu li esse texto de Ezequiel, por isso mexeu comigo. Porque a igreja, a nossa igreja, tinha um papel fundamental, mas os meus compatriotas não iam lá na igreja para ouvir a pregação do pastor, ou mesmo assistir, eles não iam lá. Então eu tinha que usar de estratégia para que de alguma forma eles ouvissem o evangelho. Então nessa mesma época que eu me converti, por isso que eu sempre fiz trabalhos paralelos de evangelismo, desde criação de sites e tudo mais, sites com esse cunho. Na época que eu li esse texto, eu ouvi um louvor. Estava até ouvindo esse louvor hoje. Ele chama Além do Véu. Na verdade, ele chama A Tua Unção. Também que às vezes você digita no YouTube Além do Véu, também aparece. E eu vou ler um trechinho da letra que diz assim: Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar o meu coração. Eu quero pronto estar para seguir e conquistar. Então, renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação. E o teu poder para curar, as cadeias quebrar, com o agir e o fluir desta unção. Na mesma época, esse hino, essa letra desse louvor, eu tenho até no meio da minha Bíblia a letra dele, porque foi na minha época de conversão, na época que comecei a ler Ezequiel, que essa responsabilidade de pregar, de anunciar, eu peguei para mim. Eu fiquei com aquela coisa de que se eu não falasse de alguma forma, se eu não pregasse o evangelho para aquelas pessoas, Deus poderia requerer de mim. Como o caso de Ezequiel. É como o caso de todos nós, em nossos contextos de vida. Porque uma coisa é eu pregar e a pessoa ouvir, e ela na sua posição decidir em receber ou em rejeitar. Mas a minha parte eu fiz, que foi anunciar, que foi pregar, que foi avisar o ímpio do seu mau caminho. Isso ficou muito na minha mente, no meu coração. E essa lição de Ezequiel, ela vem para nos ensinar tudo isso. Essa revista me trouxe isso à memória do passado, em que eu refleti muito nessa lição. Fazia muito tempo que eu não li esse texto de Ezequiel. E quando eu fui ler novamente o texto de Ezequiel, aí do capítulo 3, eu lembrei que eu li isso há muitos anos atrás, logo quando eu me converti. E me despertou que eu deveria anunciar, que eu deveria avisar, que eu deveria testemunhar, que eu deveria pregar. Mesmo não só dentro da igreja, não só dentro dos projetos da igreja, mas principalmente fora, para que pessoas, principalmente aqueles que eram os meus compatriotas, né? A gente vai na igreja, prega para os outros, prega para o parente dos outros, e a nossa família, aqueles que eram os nossos amigos, não ouve nada. E aí, como fala, né? A gente prega para os outros, mas os que estão dentro de casa, às vezes a gente não prega, aquele que é o nosso parente, o nosso vizinho. Pessoas até às vezes são colocadas como nosso amigo que não é crente. Vou chamá-los de compatriotas. E a gente não prega. E aí que tá redes sociais, aquele seu amigo que está adicionado. E esse dia eu fiquei muito feliz que pessoas me procuraram perguntando sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, tirando suas dúvidas. E eu fiquei muito feliz em saber em que o nosso trabalho para com Deus não é em vão. Se o Espírito Santo está no negócio, a gente percebe sim mudanças. Vai ter aqueles que vão rejeitar, vai ter aqueles que vão negar, mas vai ter muita gente que vão se salvar sim. Vamos para a conclusão que diz aí: a trombeta soará no momento, no abrir e fechar de olhos, mas o
povo precisa ser avisado acerca desse som. Nós fomos constituídos como atalaia sobre o mundo e cabe a cada um exercer o seu papel antes que seja tarde demais. Amém? Deus abençoe vocês.